Então hoje a gente vai falar sobre a sequência de partida utilizando o sistema escada da energia automação. Bom, antes de mais nada eu vou mover a minha tela aqui para o lado para tornar mais fácil o entendimento para vocês. Depois eu volto ela ali onde ela estava posicionada, ok? Bom, pessoal, como que ocorre uma sequência de partida de uma unidade geradora, né? Bom, quero deixar claro para vocês que toda vez que a unidade geradora se encontra num estado e quer ir para outro estado, ocorre o que a gente chama de transição. Ela sai de um estado e vai para outro estado, ok? Bom, então isso que eu quero dizer para vocês, que antes de ocorrer essa troca de estado, essa sequência de transições, existe uma pré-condição na unidade geradora. E essa pré-condição, ela precisa ser atendida e satisfeita para que o sistema de automação, para que o automatismo, ele opere corretamente. Ok, pessoal? Bom, então como eu estou vendo aqui, né, aqui nós temos uma pré-condição de partida, nós temos uma sequência de partida, né, então nós temos uma transição de máquina parada para máquina pronta para partir. Ou seja, existe algumas pré-condições que devem ser satisfeitas para que ocorra essa transição e que essa transição ocorra com sucesso, ok? Bom, pessoal, reposicionando novamente a minha câmera aqui, né? Eu dei um zoom nessa imagem aqui porque essa parte é muito interessante para explicar para todos vocês. Bom, pessoal, então é muito importante que todos vocês saibam que a cada estado, a cada transição da máquina, existem pré-condições e essas pré-condições devem ser atendidas, tá bom? Bom, então como a gente pode analisar aqui, essa aqui é um diagrama lógico, tá bom, pessoal? Isso aqui é uma sequência lógica, tá bom? Isso para quem entende de automação é uma coisa simples, mas para quem não entende já é um pouquinho complicado, certo? Mas nada que um bom treinamento possa resolver, tá bom? Bom, então como a gente pode analisar, aqui nós temos alguns blocos, tá? Aqui nós temos alguns blocos, algumas portas lógicas, tá bom? E essas portas lógicas, elas trabalham com variáveis do campo. Essas informações, elas chegam até essas portas lógicas e essas portas lógicas processarão essa informação. E se tiver tudo ok nessa sequência, né, nesse passo a passo a ser cumprido, o próprio bloco ele já dá uma informação que o passo foi cumprido com sucesso, né, que essa parte está tudo ok. Bom, então o que eu quero dizer para vocês é que aqui nós temos as portas lógicas que recebem as informações, recebem os sinais de campo. Então aqui nós temos variáveis digitais do tipo booleana e todas essas variáveis elas precisam ser satisfeitas para que a gente possa avançar de um passo para o outro. Então todas essas condições devem ser satisfeitas para que haja um avanço na sequência de partida de uma unidade geradora. Bom, então a gente pode analisar aqui que aí nós temos alguns passos aqui que devem ser satisfeitos para que a gente possa avançar de passo. Bom, eu quero mostrar para vocês agora, né, que para a gente avançar de passo, as pré-condições elas devem estar satisfeitas, elas devem estar atendidas, né? Ou seja, nesse bloco aqui, que o estado estável da máquina esteja parada e as pré-condições também devem ser atendidas. Logo na sequência ele vai dar um ok para a gente aqui, que a gente pode avançar de passo. Bom, então nós devemos estar com a bomba 1 e a bomba 2 sem falhas, ok? Para que a gente possa avançar de passo. Nós não podemos estar com o relé 86E atuado, nós não podemos ter também falha na bobina do relé 86 elétrico IH também, então não podemos ter falha nessa bobina. Nós não podemos ter uma pressão inferior a 145 bar no regulador de velocidade. Nós não podemos ter também uma pressão inferior a 125 bar. Bom, o que acontece, Gustavo, se eu tiver uma falha aqui no processo, se um desses passos aqui eles não forem atendidos? O que vai acontecer? Aqui nós temos uma porta lógica do tipo AND, ou seja, para que a minha saída ela seja ok, ela seja positiva, todos os passos aqui devem ser criteriosamente satisfeitos, ok? Bom, se houver um passo desse aqui que esteja com falha ou não esteja atendido, ele vai dar um N ok e eu não vou conseguir partir a minha máquina. Aí é necessário uma intervenção humana no campo, né, de um técnico ou um engenheiro ou alguém da equipe de manutenção para sanar essa falha ou atender
essa pré-condição que não foi satisfeita, né, para que nós possamos avançar de transição no estado da máquina, ok, pessoal? Então é muito importante que todos vocês saibam, né, e conheçam o que é uma pré-condição de partida e o que deve ser satisfeito durante a transição em um estado da máquina para outro estado da máquina, ok, pessoal? Bom, aqui como a gente está falando de partida de máquina, né, então existem algumas sequências de passos que devem ser satisfeitas. E se não tiver satisfeito, o sistema de automatismo ele vai travar o processo e a gente não consegue partir a unidade geradora. Bom, só quero salientar para vocês a importância desse software, tá? A importância dessa ferramenta aqui que a Energia Automação ela disponibiliza para o usuário, né? Principalmente no momento de partida, que se houver uma falha na partida, ele já vai abrir a pré-condição, ele já vai verificar qual que é a falha que está acontecendo ali e logo na sequência o operador, se ele for apto, ele já vai resolver essa falha e a gente consegue avançando no processo de partida da unidade geradora, ok? Bom, pessoal, avançando aqui com a nossa apresentação, né, com a sequência de partida de uma unidade geradora, bom, então a gente pode observar aqui onde está o meu ponteiro, tá, pessoal? Que a gente tem os blocos, né, os blocos de partida, então nós temos o estado de máquina parada, o estado de máquina pronta para partir, nós temos o estado de giro mecânico da turbina hidráulica e nós temos o estado de máquina excitada do gerador e nós temos também o estado de unidade sincronizada. Bom, pessoal, se a gente analisar a parte superior, a gente vê que tem umas flechinhas, né, que está seguindo da esquerda para a direita, que é o processo de partida de uma unidade geradora, onde cada passo desse aqui ele deve ser criteriosamente satisfeito para que a gente possa sincronizar essa unidade geradora ao sistema. Bom, e se a gente analisar a parte inferior aqui, a parte de baixo, a gente tem algumas setas que estão fluindo do lado direito para o lado esquerdo. E o que acontece? O que essa seta está simbolizando para nós? Bom, pessoal, acontece que quando eu quero tirar uma unidade geradora do sistema ou eu quero parar uma unidade geradora, existe também um passo a ser realizado. Então vai ocorrer a sequência de partida inversa, ou seja, vai ocorrer a sequência de parada, tá bom, pessoal? Para a gente partir a máquina existe uma sequência de partida e para a gente parar a máquina existe uma sequência de parada, ok? Bom, mas nessa aula de hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente faz para partir uma máquina, quais são as pré-condições que devem ser satisfeitas para que a gente possa avançar de passo durante a transição de um status da máquina para outro status da máquina, ok? Bom, pessoal, então aqui eu tenho o sinótico, tá? Aqui eu tenho o sinótico, a tela sinótica do status de partida de uma unidade geradora, certo? E eu quero mostrar para vocês que durante o processo de partida, né, de uma máquina, a unidade geradora ela sai do status de máquina parada e ela vai para o status de máquina pronta para partir. E durante essa transição de um status para outro, existem muitas variáveis que devem ser atendidas, devem ser satisfeitas, ok? Como, por exemplo, não haver falhas, né? Não haver falhas nas bombas dos reguladores de velocidade, não haver falha nas bombas dos mancais guias, né? Não haver falha no relé, não ter nenhuma proteção atuada. Então, isso são pré-condições, né, que nos habilitam para a gente avançar de passo, tá bom, pessoal? Então, existem algumas pré-condições que antecedem cada passo a ser realizado, ok? Bom, então aqui a gente pode analisar, né, que a gente saiu do status de máquina parada e vimos para o status de máquina pronta para partir. Bom, no status de máquina pronta para partir, existe também algumas pré-condições que devem ser atendidas, tá bom, pessoal? Como, por exemplo, todas as bombas estarem ligadas, a pressão do regulador de velocidade ela está na sua pressão nominal, o serviço auxiliar deve estar funcionando de forma correta, tanto de serviço auxiliar em corrente alternada como corrente contínua. Bom, então antes da máquina entrar em movimento, né, antes de entrar no giro mecânico,
a caixa espiral ela deve estar cheia de água, o conduto forçado deve estar cheio de água, deve haver uma liberação do sistema de frenagem, o regulador de velocidade ele deve ordenar que se abra o distribuidor de 5 a 10% de abertura para que aquela água ela passe pela turbina hidráulica e tira aquela turbina hidráulica do estado de inércia, colocando a mesma no estado de giro mecânico. A turbina hidráulica ela estará rodando, ela estará em giro, né? Porém, a unidade geradora ela não estará produzindo eletricidade, não estará produzindo energia elétrica, tá bom, pessoal? Por quê? Porque ela estará em movimento também. A partir do momento que eu tenho a rotação na turbina hidráulica, o gerador também entra em funcionamento, mas ele ainda não está produzindo energia. Porque o gerador, para produzir energia elétrica, ele deve estar excitado, né, e com todas as suas pré-condições também pronta para produzir energia elétrica, que só ocorre depois que a máquina fecha paralelo com o sistema, ok? Bom, pessoal, então se a gente for observar aqui na parte inferior, né, a gente vai acompanhar aqui no status da máquina e a gente vai ver que a máquina ela já está girando a vazio, né? Ou seja, a máquina ela já está na sua rotação nominal, que é a rotação projetada para aquele determinado empreendimento, ok? E logo na sequência vem outra transição, tá, pessoal? Que é a sequência de máquina em giro mecânico para máquina no estado excitado. Ou seja, a partir do momento em que eu estou nesse momento de transição, existem algumas pré-condições que também devem ser atendidas, principalmente no que tange regulador de tensão. Então o regulador de tensão ele não pode ter falha, ele tem que estar apto para fechar o contator de campo e excitar o campo do gerador síncrono, tá bom, pessoal? Então é importante que em cada transição, né, numa partida de unidade geradora, toda transição deve ser satisfeita, tá, pessoal? Para que não ocorra falha no processo, ok? E logo que a nossa máquina ela está excitada, vem o próximo passo, né? Que é a parte de sincronismo da unidade geradora com a rede elétrica. Bom, então existe também uma transição, né, entre a unidade geradora excitada, entre máquina excitada e máquina sincronizada, tá bom, pessoal? Bom, esse é o processo final, né, do momento de uma partida de uma unidade geradora. E o que acontece? Nesse momento existem condições que não dependem só da unidade geradora, depende também da parte externa, tá, pessoal? Bom, então, como a máquina ela já está em movimento, ela já está girando, o gerador ele se encontra excitado, existem algumas pré-condições que devem ser satisfeitas também, certo? Do lado da rede elétrica, que no caso é do lado da rede externa, tá bom? Como a gente pode observar nessa figura aqui abaixo, nós temos um disjuntor, tá, pessoal? Que esse disjuntor ele é responsável por fazer o acoplamento elétrico entre o gerador e a rede elétrica, tá? Mas antes desse disjuntor fechar o paralelo entre o gerador e a rede elétrica, existem 3 condições que devem ser atendidas, tá bom, pessoal? A primeira delas é que a tensão do gerador ela deve ser igual à tensão da rede elétrica. Ou seja, se houver discrepância de valores, não haverá sincronismo. O segundo passo é que a frequência do gerador ele deve ser igual à frequência da rede elétrica. Se houver discrepância na frequência, não haverá sincronismo. Devem estar igualadas essas grandezas, ok? E o terceiro passo é que o ângulo de fase do gerador, ele também deve ser igual ao ângulo de fase da rede elétrica, ou está dentro do limite parametrizado no relé de sincronismo. Existem alguns tipos de sincronismo que têm uma certa margem para que possa ser feito o sincronismo. Geralmente é de 5 ou 10 graus. Então, se houver uma diferença entre ângulo de fase do gerador e da rede entre 5 ou 10 graus, o relé ele vai permitir que feche o paralelo entre o gerador e a rede elétrica. E o responsável por fazer esse monitoramento, por fazer esse check sincronismo, é a função 25 do relé, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, existe também o sincronoscópio, que é um equipamento que ajuda muito, né, durante o sincronismo de uma unidade geradora.
Bom, o sincronoscópio, né, ele vai mostrar para nós aqui, quando tiver em verde, significa que as três condições elas foram satisfeitas, né, e que o disjuntor ele pode ligar, fechando o paralelo entre o gerador e a carga. E a partir do momento que ocorre o fechamento paralelo entre o gerador e a rede elétrica, o gerador ele passa a fornecer potência ativa e reativa para o sistema elétrico, ok, pessoal? Bom, então era isso que eu queria falar para vocês, tá, gente? Falar um pouquinho da funcionalidade do software SCADA da Energia Automação. É um software que tem bastante recurso, oferece muita confiabilidade para o sistema elétrico, tanto para quem trabalha na parte de energia renovável e também para quem trabalha na parte de energia não renovável, tá, pessoal? E para quem também trabalha operando linhas de transmissões. Isso é muito importante. Esse software oferece uma confiabilidade muito grande para o operador e, consequentemente, acaba oferecendo um aumento do ganho para aquele determinado empreendimento, porque acaba refletindo na receita daquela determinada empresa, tá bom, pessoal? Então, ferramenta de excelência. Então, pessoal, só posso dizer para vocês que esse software é uma ferramenta de excelência, tá bom? Se a tua empresa ainda não conhece a Energia Automação, certo? Eu sugiro vocês procurarem o pessoal da Energia Automação para estar usufruindo de todas as ferramentas e funcionalidades que o software oferece, tá bom? Bom, pessoal, e logo em seguida, né, que a máquina ela está no sistema, né, o operador ele pode acompanhar todas as grandezas, né, tanto do regulador de velocidade como no regulador de tensão nas telas sinóticas, né, no software da Energia Automação. Então ele vai acompanhar como é que está a potência ativa daquele determinado regulador de velocidade, como é que está a abertura do distribuidor do regulador de velocidade, né? Como que é o status, como é que está a tensão de geração daquele gerador, como é que está a energia reativa daquele gerador, certo? E dentro da curva de capabilidade, ele vai poder acompanhar todos os limites daquela unidade geradora, tá bom, pessoal? Bom, então era isso que eu queria falar para vocês, tá? Falar um pouquinho da funcionalidade dessa ferramenta e me despeço de vocês com essa palavra que tem permeado a minha vida. E se foi bom para mim, também será bom para você, tá bom, pessoal? Então fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau!